Faltam 23 minutos para 7. Ainda está tempo instável nesse começo de terça-feira em Porto Alegre. E também faz 17 graus na capital esta manhã. Dizem que o sexo feminino é mais sensível do que o masculino. E também mais estressado, viu, Paola? Um estudo feito por Instituto de Pesquisas norte-americano constatou que há 20% mais mulheres estressadas do que homens. É, bastante, né? E não é pra menos, viu? Afinal, as mulheres têm motivos pra isso. Jornada tripla, tem que trabalhar fora, cuidar da casa, do marido, dos filhos. Só de falar cansa, né, Cristine Galiza? Bom dia. Cansa sim, Paola. Olha, o estresse pode acabar levando a problemas muito sérios, né? Problemas mentais, problemas físicos. Mas agora, por que nós, mulheres, sofremos tanto deste estresse? Somos tão vítimas dele, né? Quem vai nos responder é a psicóloga Márcia Luz, que está em Porto Alegre para fazer a palestra A Arte de Viver Melhor, hoje no 9º Congresso da ISMA Brasil, que é uma organização dedicada ao estudo do estresse e que acontece até quinta-feira em Porto Alegre, este congresso. Márcia, bom dia. Por que nós mulheres são tão vítimas deste estresse, né? Dá para culpar os homens desse estresse? Bom dia, Cristine. Olha, não podemos culpar os homens porque um jogo só é jogado porque os dois lados jogam. A mulher, desde muito pequena, ela aprende a assumir responsabilidades, diversas responsabilidades. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da família de origem, da mãe, do pai, dos irmãos. Ela tem responsabilidade pelo supermercado, pela empregada doméstica e, além disso, toda a responsabilidade profissional. Enquanto homem, muitas vezes, os mais participativos, eles dizem, eu ajudo lá em casa. O termo é esse, eu ajudo. Mas a responsabilidade continua sendo da mulher. Além disso, nós mulheres temos a tendência a não saber colocar limite, a dizer não para o outro. Você diz sim para todo mundo e acaba sobrando muito pouco tempo para dizer sim para você. E aí é claro que o estresse acontece. Você o tempo inteiro sobrecarregada com os inúmeros papéis e pior, não se permitindo falhar. Não pode dar errado, não pode ficar mais ou menos, precisa ficar perfeito. Como o perfeito é muito complicado, acaba surgindo a sensação de que você não deu conta o suficiente. E aí o estresse aparece. Nesse ponto, os homens são um pouco diferentes das mulheres. Eles se priorizam mais, dá para dizer isso? Com certeza. Além da questão da jornada de trabalho, o foco do homem é no trabalho. Desde a época lá das cavernas, o caçador saía para caçar a presa, enquanto a mulher cuidava de tudo dentro da caverna, de todos os afazeres. Ainda tem a questão de ele perceber que ele precisa ter um tempo para ele, o que ele está extremamente correto. Então, por exemplo, o futebol da quinta-feira com a cervejinha depois é sagrado, ele vai fazer independentemente de qualquer coisa. Já a mulher, se ela tem o horário da academia, se ela tem o horário de caminhar, o horário de ir para o cabeleireiro e acontece qualquer outra coisa, um filho fica doente, a empregada falta, algum problema em cima da hora, o que ela faz? Ela corta a atividade dela para dar conta das emergências que apareceram. Então, o recado para isso, nesse momento, é se priorizar, para tentar evitar esse estresse aí da sobrecarga. Exatamente. E isso é uma questão de postura consciente mesmo. Como é que é isso, Cristine? Eu sou importante, eu não posso doar para os outros algo que eu não tenho. Eu costumo comparar isso muito à questão da mãe. A mãe, em primeiro lugar, coloca os filhos. E ela não se dá conta que, se ela não se colocar em primeiro lugar, os filhos perdem também. Eu tenho 2 meninas pequenas, uma de 5 e uma de 9 anos. Quando eu vou no shopping com elas, vou para o banheiro com elas e depois a gente lava as mãos. O que eu fazia um tempo atrás? Primeiro pegava a toalha de papel para elas, porque elas não alcançam, e entregava para as filhas, prioridade os filhos. Como é que minhas filhas recebiam a toalha de papel? Molhada. O que eu me dei conta depois de um tempo? Que se eu me priorizasse, se eu primeiro secasse as minhas mãos, as minhas filhas começariam a receber toalha de papel seca. Parece um exemplo bobo, mas eu acho que isso ilustra bem. Você não dá o que você não tem. Você só cuida bem dos outros se cuidar bem de você primeiro. Vamos dar algumas dicas aí, Márcia, para as mulheres que estão em casa nos ouvindo nesse momento, né? Como fazer para evitar esse estresse, bem rapidamente? Eu tenho uma grande dica, é se permitir ter TPM, mas eu não estou falando de tensão pré-menstrual, eu estou falando em tempo para mim. TPM, tempo para mim. Priorize um tempo para você. O que é que você fazia antigamente que te dava um extremo prazer e que, se você continuar fazendo, vai te fazer feliz? Que atividades são essas que, se você priorizar, realmente vão te dar a sensação de realização? E tenha esse tempo para você, que é sagrado. Não precisa se sentir egoísta por causa disso. É muito importante que você cuide de você. Isso vai te dar saúde e te ajudar a cuidar de quem está à sua volta. Tá certo, Márcia. Muito obrigada pela sua participação.